Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos os corações que se conectaram com esse vídeo. Ele tem como finalidade para que eu me apresente para vocês quem eu sou, né, quem é a Estrela Morgana e o porquê que eu criei esse canal, qual é o intuito dele e o que eu vou abordar aqui. Bom, meu nome é Luana, eu tenho 22 anos, faço 23 em 4 meses. Para além do nicho da espiritualidade, eu faço graduação em Ciências Biológicas pela UFSCar. Eu estudo em tempo integral. É uma faculdade com enfoque em conservação ambiental, voltados para práticas de campo, manejo e conservação. Eu sempre morei com meus pais e com a minha irmã mais velha, e eu me mudei em 2022 justamente, né, pela faculdade. Eu criei esse canal, né, com o intuito... Na verdade, esse canal foi um chamado, assim, do meu coração, em que eu levei um tempo para ter coragem mesmo de atender. E foi um chamado bem espiritual e eu vou contar um pouco dessa história pra vocês. Eu vou contar um pouco sobre a mediunidade na minha vida, a espiritualidade e como isso se desenrolou, né, e tem se desenrolado. Em relação à mediunidade, eu acho que desde que eu me lembro de estar aqui, isso é presente na minha vida. Quando eu era criança, eu sempre via muita coisa. Eu via muita coisa, ouvia. E eu tinha muito medo, assim. Eu não gostava, eu pedia pra não ver. E uma chave muito importante, assim, nesse meu processo sempre foi a minha mãe. Porque eu não quero puxar pra um nicho de religião, porque eu não sigo nenhuma religião, mas a minha mãe, ela sempre frequentou, né, centro espírita e terreiro de Umbanda, então ela sempre me levou nesses espaços. E a minha mãe entendia, né, quando eu era criança e eu chorava, eu tinha medo e eu falava que eu via. Ela sempre entendeu sobre isso, sempre me levou para ter essas orientações. Então isso com certeza foi um passo muito importante, assim, ela sempre me ensinou muita coisa nesse sentido. Até que chegou um momento, eu não vou saber falar a idade, mas eu era bem nova, assim, criança, em que eu lembro de eu estar no terreiro, ser gira de caboclo, e eu passar pela consulta com o caboclo e eu falar: eu não quero mais ver, eu tenho muito medo, eu não quero ver isso, eu não aguento mais. Era uma fase que eu tava cansada, assim, eu não queria viver isso. E eu lembro claramente de o caboclo falando que eu poderia bloquear isso por um tempo, mas que em algum momento isso iria vir à tona, porque teria de vir à tona em algum momento. E realmente foi o que aconteceu. E teve até um período em que eu me tornei muito cética, e foi ali naquela fase, né, entre a pré-adolescência e a adolescência. E eu me tornei, né, cética justamente porque eu entrei em uma negação comigo mesma, de que eu não queria ver, de que eu tinha muito medo, então a minha reação foi entrar em negação. E eu fiquei assim por um tempo, mas eu lembro da minha mãe falando muito, conversando muito comigo, e eu batia o pé e eu falava que não tinha acontecido nada, que não era nada. Vocês não se incomodam com esse miado, né, gente? Tadinho, eu não vou tirar ela daqui. E eu falava que não, mas na minha infância teve até um período em que eu tive episódios de sonambulismo por um período longo. E isso tem muitas explicações da mediunidade, né, relacionados. Minha mãe conta que várias vezes ela me encontrou no quarto dela fazendo um movimento de incorporação e enfim. Mas isso eu não me lembro, ela quem conta. E aí, ok, tive esse período em que eu falava que não acreditava em nada e fiquei muito distante da mediunidade, da espiritualidade. Como eu falei, em 2022 eu me mudei pra fazer faculdade. E aí tudo teve um boom imenso. Por quê? 2022, né, era o período em que a gente tava voltando após a pandemia. Então eu terminei meu ensino médio em 2020, de forma remota. Passou a ser EAD. E durante esse período eu tava prestando vestibular e tudo mais. E aí eu passei na UFSCar. Só que eu não comecei ciências biológicas. Eu fiz 2 anos antes de engenharia de alimentos, que não tinha nada a ver comigo, mas é um episódio à parte da minha vida. 2021, eu comecei o curso ainda na pandemia, né, ainda era online, e em maio de 22 eu me mudei. Eu tinha acabado de fazer 19 anos, eram alguns dias depois,
E eu me mudei para quase 300 quilômetros da minha família. Eu nunca tinha saído de casa, então pra mim foi algo bem forte, assim, foi um ano, 2022 e 2023 foram anos bem difíceis pra mim, não vou negar, mas foi nessa fase em que eu tive um despertar muito grande de consciência e comecei a desenvolver a mediunidade mesmo, assim. Que foi esse boom que o caboclo havia falado, né, que em algum momento isso iria voltar. Em paralelo a isso, a minha irmã, né, que eu comentei, ela começou a frequentar um instituto xamânico e consagrar as medicinas da floresta, a medicina ayahuasca e o rapé. Eu tô citando aqui essas medicinas apenas porque elas fizeram e fazem parte da minha trajetória, do meu desenvolvimento, mas de forma alguma eu quero me colocar como alguém que tem, sei lá, propriedade para falar sobre elas, porque elas são medicinas indígenas, né, dos povos originários, e eu apenas consagro, né, essas medicinas, assim como muita gente na cidade. Por mais que eu já tenha tido experiências com tribos, a maioria das minhas consagrações são em institutos da cidade. Então, eu só vou citar para contar a minha história mesmo. A minha irmã começou a consagrar, ela conheceu essa casa, e eu lembro que eu falava assim, nossa, isso é coisa de maluco, porque eu não conhecia. Eu lembro que ela chegava em casa contando como era e eu ficava, meu Deus, você é doida, eu nunca que faria, eu nunca teria coragem e tudo mais. E aí, em 2022, teve um belo dia que eu fui dormir, acordei e me veio que eu precisava consagrar. Foi um chamado muito forte, eu lembro que eu falei pra ela e ela ficou super feliz. E em agosto de 2022 eu consagrei pela primeira vez. Depois disso, né, de lá pra cá, foi tudo muito intenso, tudo muito rápido, assim, quando eu olho pra trás, eu considero rápido. Foi nessas consagrações, né, onde eu comecei a entender muita coisa, onde eu tive minha primeira incorporação, que foi na primeira cerimônia do ano de 2023, foi nessa cerimônia que eu comecei a ter um contato, né, a conhecer meus guias e conversar com eles, abrir esse canal. Mas é claro que não é necessária a consagração das medicinas para que isso aconteça, elas são um dos caminhos, e existem muitos, e eu acredito muito que quem tiver que ser de Umbanda vai chegar em terreiro em algum momento da vida. Quem tiver que ser espírita, a vida vai te levar para um centro. Quem tiver que consagrar medicinas, isso vai acontecer. É tudo muito natural. E é assim que tem que ser, né? Enfim. Depois, ano passado, eu me batizei na medicina do rapé e assim tem sido meu desenvolvimento. E a partir do momento que eu firmei, né, esse contato com minhas entidades, eu só incorporava no instituto, então eu frequentava a cada 3 semanas, um mês, dependia da fase. Vocês vão ver que recentemente diminuiu muito essa frequência. E aí teve um momento que eu só incorporava lá porque lá era onde tinha as firmezas, né, que a gente precisa da firmeza para incorporar, para ter segurança mesmo no campo. E chegou um momento que minhas entidades me pediram para fazer essas firmezas em casa, para que eu pudesse me desenvolver mais, né, e tivesse essas experiências fora de lá também. E eu sempre me desenvolvi seguindo o que eles diziam. No início do ano, a minha frenteira é Maria Padilha das Almas, né? Ela começou a me trazer muito forte, que era pra eu trabalhar com curas, porque você vai trabalhar com cura, e eu não entendia isso, eu não tava pronta pra receber essa informação, não tava pronta pra executar aqui na matéria, eu tinha muito medo, inclusive o primeiro vídeo do canal ele explica um pouco essa relação, né, eu não tava curada, assim, eu não tava preparada pra isso. Porque quando ela falava pra mim, você vai trabalhar com curas, lembra que eu falei, né, que eu faço graduação. Dentro da faculdade, esse ano, eu tô desenvolvendo um projeto de pesquisa, então eu sou bolsista de iniciação científica, então, querendo ou não, é o meu primeiro contato, assim, profissional, né? Eu pretendo seguir nessa área, eu gosto muito da carreira acadêmica. E aí, quando Maria Padilha me trazia, você vai trabalhar com curas, em nenhum momento ela falou isso que eu vou dizer, mas eu associava com largar a biologia. E eu nunca quis largar a biologia, eu me encontrei muito, né? Eu gosto, eu amo, eu acho que tem dá um propósito muito, muito bonito, assim, pra minha vida e é algo que eu gosto.
Então eu tive muito tempo de negação, assim. E eu também não entendia como que eu ia trabalhar com curas. Enfim, era muito vago ainda, era muito amplo. Mas eu acho que ficava amplo porque eu recebia essa informação muito mal. Eu recebia com, nunca que eu vou fazer isso porque eu quero continuar na biologia. Sendo que ela nunca me disse pra sair, né? E também tem a questão de que é uma responsabilidade muito grande, né? O desenvolvimento mediúnico é algo muito sério e eu imagino, né, que trabalhar com isso é algo ainda mais sério. Mas isso me veio de novo no final de 2025 e eu recebi de uma forma muito diferente, assim, eu acho que eu tava preparada pra receber e pra entender como que isso se daria. Então me veio essa instrução, eu sou taróloga, né, eu leio tarô e runas das bruxas, me veio essa instrução de que eu criaria um canal no YouTube, de que eu transmitiria mensagens que eu canalizo. Durante todo o meu processo eu sempre canalizei, né, muita coisa, sempre entendi com minhas vivências, né, com meus processos, com meus lutos, com minhas noites escuras da alma, enfim. E aí eu senti que era hora de compartilhar isso tudo. E dessa vez, quando esse chamado veio, eu atendi ele assim muito feliz, com o coração muito aberto. E é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô gravando isso no final de dezembro, mas a minha instrução foi postar só em janeiro. E é o que eu vou fazer. Bom, eu consagrei a medicina do cacau, que também é outra medicina maravilhosa. Eu fiz a consagração em casa. E me veio muito claro, assim, informações como o nome do canal, o que eu abordaria, como isso deveria ser feito. E desde então eu tô só seguindo o meu coração, assim, é um salto de fé muito grande e quebrando muitas barreiras internas, como por exemplo, eu tinha vergonha de aparecer ou coisas do tipo. Por que que o canal se chama Estrela Morgana? Quem é Estrela Morgana, né? Bom, em uma dessas vivências de ayahuasca, né, uma dessas cerimônias, eu não vou me recordar quando foi. Eu acredito que no ano passado, mas eu não lembro o mês exato, assim. Acho que foi no começo do ano passado, mais ou menos, na primeira metade. Eu ia participar de uma cerimônia, e aí dias antes dessa cerimônia me veio uma instrução muito forte de que era para eu levar runas das bruxas para essa cerimônia. E mais que isso, me veio a instrução de que eu deveria fazer minhas próprias runas. E assim eu fiz. Eu vou pegar ela para vocês darem uma olhada. Eu fiz minhas próprias runas usando semente, né, olho de boi, e os desenhos com tinta branca. Então, fiz minhas runas e levei pra cerimônia. E nessa cerimônia, eu tive uma vivência. A gente tem alguns acessos a vidas passadas, enfim, é muito pessoal, cada cerimônia é muito individual, muito diferente. E aí, eu tive um acesso a um fractal de alma meu, de uma outra vivência, em que ela sabia ler runas, ela lia runas. E tem uma coisa que chama registros acásticos, né? Que são coisas que você já aprendeu, são os seus registros de alma, que você soube isso em algum momento da sua existência e isso ficou registrado na sua alma, nos seus registros acásticos. E quando necessário, você acessa esses registros e você desbloqueia essa sabedoria que você já tem. Então foi uma vivência assim, né? Esse fractal de alma, ele se apresentou como Estrela Morgana e ela me ensinou a ler as runas, né? A jogar runas das bruxas. E pouco tempo depois, tarô, né? Oráculo, enfim. Quem passa à frente das minhas leituras de tarô normalmente é a Maria Padilha das Almas. Mas aqui na matéria, né, o meu eu que tem essa sabedoria, né, pra leitura, que tem essa visão, enfim, se apresentou como Estrela Morgana e é por isso que ela toma o nome aqui do canal. E foi algo muito interessante, porque eu queria muito um gato preto, uma gata na verdade. Isso já faz um tempo, tá? Só que eu não queria adotar uma gata, porque eu pensava, ai, será? Até por eu estar terminando a faculdade, eu não sei pra onde eu vou depois, né? Não sei se eu deveria adotar um animal nesse momento.
É claro que pra onde eu for ela vai comigo, mas assim, a chance de eu voltar pra casa da minha família, enfim. E aí eu falei, eu não vou adotar. Se eu tiver que ter um gatinho, eu pedi que ele aparecesse. Só que isso passou, gente, fazem meses, meses, meses. Eu ainda não tinha o projeto do canal, ainda não tinha recebido essa mensagem, não tinha nada. E eu tinha pra mim que a gata ia chamar Morgana. Se eu queria uma gata preta pra chamar... Eu tenho muito isso, às vezes me vem o nome do animal e eu fico, ai, se eu tivesse um cachorro, ele chamaria tal. Às vezes eu tenho o nome antes de ter o bicho, sabe? E... hoje é terça-feira. Na segunda-feira passada, eu fui fazer uma saída de campo da faculdade e era assim, no meio do nada. Eram rochas, né? Perto de uma pista e tinha um pasto. E não tinha ninguém lá, não tinha nada, era pasto e algumas rochas. E esta criança estava lá. E foi quando eu já tava me movimentando pra criar o canal. E ela foi, como eu tinha falado há um tempo atrás, que eu tinha até me esquecido, preta fêmea pra eu chamar de Morgana. Então eu tomei isso também como uma confirmação muito grande aqui do... Porque foi enquanto eu tava organizando, criando o canal, organizando as burocracias, layout, tudo antes de começar a gravar. Até canalizando as primeiras mensagens, o roteiro e tudo mais. O cenário, esse cenário eu fiz pra isso. Com a firmeza da energia dos povos elementais. Os 4 elementos se fazem presentes e vocês não conseguem ver, mas tem uma vela ali que é o fogo, a água aqui na planta, a terra nesse vaso e o ar tem um palo santo queimando aqui. Basicamente é por isso que eu criei o canal, contextualizando, né? Eu vou descobrir isso junto com vocês, é a primeira vez que eu faço isso. Tô um pouco insegura, mas eu tô confiando muito, né, que não foi em vão que eu recebi isso. E eu ainda não trouxe, mas eu vou começar a trazer. O próximo vídeo, inclusive, é uma leitura de tarô na energia do coletivo, daqueles que se conectarem aqui com a energia do canal. E eu realizo leituras de tarô terapêutico individual, na energia de cada um. Se você sentir no coração, se você se interessar, eu deixo aqui na descrição do vídeo como você pode agendar a sua leitura comigo, tá? Você tem que entrar em contato por e-mail, que é estrelamorgana5@gmail.com. E aí você me manda um e-mail, por lá eu te envio um link com os dias e horários disponíveis para que você escolha o melhor para você. A tiragem acontece por videochamada no Google Meet. Ela dura aproximadamente 1h30, mas é claro que se a sua leitura passar disso eu não vou interromper ela no meio, é só uma média. E a energia de troca é de R$60, tá bom? Então, se te interessar, eu fico à disposição. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, se sentir no coração de se inscrever, curtir e compartilhar. E a gente se vê no próximo. Um beijo!